Olá, pessoal. Muito bom dia a todos que estão aqui presentes. A gente fica super feliz, né, com tantas pessoas aqui participando, para a gente poder falar aqui nesse webinar, né, sobre a reciclagem das embalagens, né? A gente fala muito sobre o avanço da circularidade, da reciclabilidade das embalagens. E aqui, né, a gente convidou pessoas especialistas, né, para poder falar de diferentes elos que compõem aí para uma embalagem ser de fato reciclada. Então, fico muito feliz aqui pela presença da Aline, né, representando aqui a frente das cooperativas de catadores, né, para a gente ouvir aqui na prática, no campo, na linha de frente, ter toda essa visão que a Aline tem, né, todo esse know-how por trás, assim como o Bruno, é especialista no elo das embalagens também, inclusive está lá na Abre neste momento, fazer um monte de avaliação ali em embalagens, então vai ser muito rico poder ter essa contribuição de diferentes visões, né, sobre o que impacta diretamente, né, para uma embalagem de fato, além de ser desenhada para ser reciclada, ser de fato reciclada ali no fim do seu consumo, né, após o seu descarte. Eu sou Luiz aqui da Iató, sou um dos fundadores, né, atual diretor aqui na empresa, e hoje, né, a Iató é uma startup que começou lá na UFMG em 2015, trabalhando sempre com o propósito de cuidar do lixo do mundo. Ao longo desses 10 anos, a gente veio evoluindo bem as nossas soluções e hoje, né, temos uma atuação em todo o território nacional, olhando muito para como impulsionar a circularidade dos resíduos mais desafiadores, né? E aqui nesse webinar, a gente vai ter a presença da Lívia, coordenadora aqui de operações da IATO, que estará mediando e que conduzirá aqui com vocês. Fiquem à disposição para mandar no chat dúvidas, sugestões. Estamos aqui realmente para promover uma troca, né? E sair daqui com mais aprendizado e mais bagagem de quando a gente está chegando aqui agora. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, Luiz, pela introdução. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar. Sua embalagem é reciclável e reciclada. Então, como saber a diferença, né, dentro do portfólio que cada um coloca no mercado, se a embalagem ela realmente foi projetada aí para ser circular. Como o Luiz já me apresentou, sou a Lívia, coordenadora de operações aqui na IATO, e terei o prazer de conduzir as nossas discussões e a moderação deste encontro, tá bom? Então, hoje, o Luiz já deu uma grande parte aí do que vamos ver, mas nosso objetivo é apresentar mesmo de uma forma mais prática e de uma forma mais leve as estratégias, o conceito de circularidade, a principal diferença, né, reciclável e reciclado, e aí profissionalizar também todo a nossa discussão. Então, para manter a organização de todo o nosso encontro e a qualidade da nossa transmissão, os microfones serão mutados, mas não se preocupe, nosso chat vai estar ativo para vocês interagirem, mandar as perguntas, tá? Então, fiquem bem tranquilos, no final nós vamos abrir para tirar todas as dúvidas, sanar todas as perguntas, teremos esse momentinho no final, e a apresentação também vai ser gravada e no final vocês podem solicitar também essa gravação. Então, primeiramente, bom dia, Bruno, bom dia, Aline, muito bom ter vocês com a gente. Vou apresentá-los e aí depois a gente já inicia a nossa discussão. Então, primeiramente, o Bruno, especialista em sustentabilidade positiva pela Ecopopuli, líder do Comitê de Sustentabilidade da Associação Brasileira de Embalagens e acredita muito na embalagem como uma ferramenta de transformação para um consumo responsável. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Bruno. Obrigado. E a Aline atua como catadora de materiais recicláveis desde os 14 anos, representa a terceira geração de profissionais da sua família. Que privilégio, hein, Aline? Atualmente é diretora-presidente da Central de Cooperativas de Materiais Reciclados do Distrito Federal, a Centicop, uma central que reúne mais de 20 cooperativas e 900 catadores, sendo em seu terceiro mandato à frente dessa organização. Está há mais de 10 anos dedicando-se, né, a esse movimento, o Movimento Nacional dos Catadores, e sendo uma grande articuladora nacional e representante desse movimento no Distrito Federal. Além disso, integra a Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da
unicatadoras, exerce um papel fundamental nessa liderança em articulação, e é embaixadora Lixo Zero, além de tudo, membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Parabéns por esse currículo maravilhoso, e é muito bom ter você aqui também com a gente, Aline. Muito obrigada. Eu só sou ex-diretora da Setcop, só para corrigir. Ah, muito bom. Então, obrigada pela correção. E aí, para a gente começar a dar início, né, eu queria começar abrindo aqui a nossa discussão e ouvindo um pouquinho de vocês no nome do nosso webinar, né? Se embalagem é reciclável ou reciclada? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho essa diferença do reciclável e do reciclado. Então, se vocês puderem dar início, né, acho que vale esse letramento inicial dessa grande diferença, para depois a gente seguir na nossa discussão. Começar, você que é especialista na vida real, depois eu falo um pouco da... Você quer começar? Quer que eu comece? Oi, eu? Se você quiser, pode falar. Bom dia, obrigado, Bruno. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos aqui, cumprimentar também a todos que vão nos assistir, agradecer o convite e na cooperativa, né, eu tenho até um pouco aqui de conteúdo para contribuir. As pessoas costumam falar que a gente é especialista quando na parte de classificar vários tipos, 30 tipos de plásticos, né, os 5 tipos de papéis, os metais, os alumínios, tudo, vidro. E só que também é desafiador para a cooperativa, para os catadores, quando chega uma embalagem nova, que até aqueles veteranos, a primeira geração que está lá, já tem experiência, tem dificuldade de reconhecer se aquela embalagem, ela de fato, o mercado vai absorver ou não. E daí, a gente acaba tendo um resultado de acúmulo, né, desse volume na cooperativa. Porque o fluxo, ele é claro, coleta, processa e escoa. Quando há uma interrupção dessas etapas, a gente começa a tentar entender essa problemática. Então, para a gente hoje, entender que a embalagem que é reciclável e a embalagem que é reciclada, para a gente hoje é muito claro, por questões visíveis, né, nossas técnicas, a gente tem técnicas de também conseguir compreender, diferenciar uma da outra, mas o que não deixa confuso para a gente tentar entender o passivo disso, o passivo de todo esse processo para a renda dos catadores. Então, aqui eu vou poder contribuir mais na frente, o Bruno é especialista nisso, mas tentar trazer os números do reflexo disso dentro das organizações de catadores e não só no Distrito Federal, Brasil afora, e também os gargalos, e também trazer soluções. A gente tem proposta de soluções para conseguir evoluir nisso. Não podia concordar mais com a Aline, né? Eu acho que se tem alguém disposto a comprar essa embalagem, né, das cooperativas, eu acho que aí é muito quando as marcas olham e falam, minha embalagem ela é reciclável, e tal, fala assim, poxa, alguém vai comprar, né? Ou ela se encaixa em um fluxo de compra, ela confunde, ela reduz valor. Então, eu acho que essa parte eu tenho aprendido muito com as cooperativas nesse sentido de poxa, tem alguém comprando, né? Alguém disposto a comprar, e também o que eu acho quando a gente fala em reciclável e reciclado é a diversidade, né? Que tem materiais que são amplamente, né, reciclados, que mesmo que você tentar esconder, alguém vai achar, e até eu entendo, né, Aline, que acaba muitas vezes nem chegando para a cooperativa, os materiais mais ultra nobres, né, porque alguém já pegou e tal, a cooperativa vai pegar aquele material que tem comércio local e tal, e aí depois tem aqueles materiais que são, né, como muito do trabalho da IATO, e começa a ter um trabalho de compra do material, né, a gente vê um fluxo que o cartonado asséptico passou no passado, né, o Tetra Pak, o SIG, que praticamente não tinha compra, foi feito todo um esforço, né, pela indústria de começar a ter compra e alimentar uma rede. Então, o que eu acho quando a gente fala de reciclável ou reciclado, minha contribuição nessa parte é assim, que parece que a gente está criminalizando a conversa, né, assim, se é reciclado pode, se não é reciclado não pode, mas a gente está nesse fluxo, né, então como que a gente realmente faz
organizações como a Iató, né? Como você pega algo que não tem essa compra geral, que talvez a Aline não consiga vender nas 20 e tantas cooperativas, que só uma compre, né? Como que vai transformando aquele material em algo mais atrativo para compra, para que a cooperativa consiga encontrar um mercado que a indústria tende a fazer, e quando eu que olho mais da perspectiva da indústria, parece que, não, tem que ser tudo perfeito, né, para um material ser chamado de que ele é reciclado, enquanto está desenvolvendo a cadeia, ele não é, mas onde é esse meio, né, que a gente consegue, como a gente vai falar, acho que depois mais para frente, né, esses materiais, você fala, poxa, eu estou preparando um material para ele ser mais reciclável, mas hoje ele não vai ser mais reciclado. Conta isso hoje como um benefício, né? Mas, poxa, a Aline não vai ver esse benefício hoje, vai ver daqui a 5 anos. Então, acho que é interessante vocês trazerem essa discussão do reciclável versus reciclado, que, assim, tem coisas que é preto no branco reciclado, tem coisas que é preto no branco não reciclado, mas como que a gente considera essa zona cinza, né? Como que coisas que recicla só em alguns lugares, e eu vejo muito, até quero ouvir depois mais da Aline, né, essa comunicação entre as cooperativas, onde tem um programa, onde não tem, mas eu acho, a minha mensagem inicial para isso é assim, como que a gente tem uma conversa entre reciclável e reciclado, sem parecer conversa política de esquerda e direita, né, que a gente consegue ter criar um ambiente positivo, né, para que materiais transitem só do reciclável teórico para o reciclado, e que sim, possa começar em uma cooperativa, depois em duas, para daqui a, como foi o cartonado asséptico, né? Um processo de 10, 15 anos de transformação, onde a gente consegue, como sociedade, conquistar um material que vai do teórico para efetivamente ser um material mais interessante para as cooperativas, né? Perfeito, e eu acho que um grande reflexo, né, de reciclagem, do reciclado, da reciclagem é o tamanho do Brasil, né, a gente enfrenta esse desafio que o Brasil é muito grande, e eu gostei muito de você ter colocado, Bruno, da comunicação entre cooperativas, né, acho que a Aline pode trazer um pouco mais, porque boas práticas que acontecem em um estado, que tem no outro, então, puxando até esse gancho, Aline, eu queria ouvir de você agora, trazendo o nosso assunto um pouquinho mais para algo mais palpável, quais as embalagens, né, exemplos de embalagens que mesmo sendo recicláveis, realmente, raramente são recicladas ali na prática, até pela sua vivência em tantos anos atuando nessa frente. O impacto, ele é realmente bem assustador, assim. Eu posso trazer aqui a experiência de administrar, né, um dos maiores complexos de reciclagem de catadores aqui do Distrito Federal, que é o complexo da Santecop, onde 12 cooperativas trabalham lá diariamente, de segunda a sexta, 6 horas, turno cada uma, em torno de 450 catadores. Uma unidade que ela é responsável por reciclar 40% de todos os resíduos provenientes da coleta seletiva do Distrito Federal. E olha que a gente está falando de uma produção diária de 3 mil toneladas de resíduos, né? Então, a gente acabou fazendo a gravimetria do rejeito dessas cooperativas e a gente se deparou com quase 30% de volume de plásticos que a gente não estava conseguindo escoar. E o escoamento, na verdade, a falta de conseguir vender esse material não era só o fator da embalagem não ser reciclada. Tem vários fatores envolvidos por trás disso, dessa problemática. Tem o fator tributário, né, tem o fator logístico, tem o fator de qualidade. Então, a gente sabe que Brasília está muito avançada nessa questão da gestão integrada de resíduos, mas a gente sabe que também ela está no cenário igualitário a muitas outras regiões do país, que é a questão do déficit em adesão da nossa sociedade na questão da participação na coleta seletiva. Então, isso influencia também na hora de você escoar a embalagem, porque é um fator predominante. Então, hoje, esses 30%, quase 30% de plásticos que a gente não consegue reciclar, até hoje tem isso lá na Santecop, em várias cooperativas, são embalagens que a gente criou essas técnicas que eu trouxe, as técnicas de tentar identificar, porque na esteira, né, ali você tem uma carga horária curta, 6 horas, por cooperativa, então acaba que você tem que pegar aquele material mais nobre, né, para conseguir ter rentabilidade na operação, mas também não deixar a reciclável passar
para ir para o rejeito, porque ele contribui com o índice de ineficiência da triagem dessas cooperativas, ou seja, elas são penalizadas por meio do contrato, que aqui em Brasília nós temos o contrato chamado contrato de triagem, que é um contrato que prevê o pagamento de até R$570 para as cooperativas fazerem a triagem, processamento, classificação, processamento e destinação correta. E toda essa cadeia, todas essas atividades, desde a coleta até esse processo de triagem da cooperativa, ele é onerativo na questão tributária. E aí, quando ele se depara com 29% de plástico que não tem escoamento, não tem receita, vai gerar um passivo, esse passivo fica para distribuição coletiva por meio da renda do catador. Você só vai descobrir no final, quando o catador recebe pouco. E daí as cooperativas, elas têm que dar um jeito de resolver esses 30%. Quais alternativas que tem aqui no Distrito Federal e que chegaram até a gente, porque a gente não foi atrás dessa alternativa, né? A gente falando muito sobre isso, chegaram alguns caminhos. Eu, particularmente, eu discordo de um deles, mas a gente sabe que a gente acaba a cooperativa, quando tem uma responsabilidade contratual, ela acaba sem opções, ou ela faz ou ela fica ineficiente, né? Então, aqui, para ela alcançar até 70% da eficiência do que tudo que chega para ela triar, ela precisa aderir a algumas alternativas. Ou ela, essas 29% de embalagem, ou ela deixa estocado na cooperativa, aguardando surgir um fornecedor para ela comercializar, ou ela deixa ir para o rejeito e vai para o aterro, isso ele vai computar como um volume maior e ela vai perder isso dentro do valor, porque ele já não vai ser mais 570, ou ela paga R$100 a tonelada, olha só, ao invés da cooperativa vender a embalagem, ela vai pagar R$100 a tonelada para uma empresa encaminhar esse resíduo que não tem reciclabilidade, no caso, esses 29% de plásticos, embalagens plásticas, para o coprocessamento de resíduos, que aí é o CDRU. E é um fator que nos preocupa muito, porque a gente sabe que esse é um caminho, né, que ele parece ser uma solução, mas é um caminho que vai, na verdade, ser ampliado para dentro das outras categorias de produtos das cooperativas, que ele vai ser a alternativa master, tipo, alternativa geral, tipo, daqui um pouco ninguém está querendo mais falar de reciclar a embalagem, né, a gente está falando agora de, não, encaminha tudo para o CDRU, né, e assim, é um fator muito ruim, porque a gente não está mais discutindo a prioridade, a gente está invertendo, na verdade, a pirâmide hierárquica da política nacional de resíduos, né, porque a gente tem todo uns passo a passos, e quando você joga tudo para o último, da recuperação energética, você está atropelando os processos, e você está fomentando mais ainda a geração de mais embalagens que são problemáticas, plástico problemático, porque você vai ter, supostamente, essa solução. Então, hoje a gente tem várias embalagens, a maior que a gente tinha, mais ou menos uns 4 anos, era o isopor. E aí, quando a gente conseguiu a estrutura, a gente viu que tinha condição de a gente mandar o isopor, tinha viabilidade econômica de mandar o isopor para São Paulo. Então, a gente só precisava otimizar volume, né? E aí, conseguimos a máquina. E hoje, a gente é uma das grandes unidades que manda quase 6 toneladas de isopor para o mercado, para virar outros produtos. Então, já é uma referência, até a construção civil entrega hoje isopor para a nossa unidade. Os plásticos flexíveis, né? Os famosos BOPPs, que inclusive a nossa parceria com a IATO, ela ficou muito clara depois que a gente fez um intercâmbio em Bogotá, com um grupo de 15 catadores, lideranças de cooperativas, na qual, desses 29%, 25% são esses micros, né, dos BOPPs, é aquele que ninguém pega na esteira porque você está preocupado com a garrafa PET, com a latinha, com, né, o papelão, e acaba que esses plásticos BOPPs, os flexíveis, na Colômbia, são 11 plantas de galpões integradas, que no final, cada uma tem sua função dentro do tratamento desse BOPP, para no final ele virar um produto, né, um equipamento produzido através da madeira plástica, desse material junto com outros, né, uma receitinha de 3 produtos, e que acaba que tem uma rentabilidade para a cooperativa bem maior do que vender o próprio BOPP. Né, ela vira um produto. Então, a gente viu isso, e a gente viu também na IATO, que também, né, nas visitas que a gente fez, na verdade, na IATO, na Tetra Pak, a gente viu isso, existe já várias iniciativas no Brasil, mas que a gente precisa investir em tecnologias para que isso seja ampliado aqui, para que essas cooperativas também utilizem, né, tenham acesso a plantas para elas conseguirem resolver isso, porque, por conta que eu já falei, questões tributárias, logísticas, de escoar e levar esse material para outro lugar. A gente também sabe que tem uma questão que é
a questão de informação. Quando a gente tem 20 mobilizadores em Brasília que fazem educação ambiental nas cidades onde tem coleta seletiva feita por cooperativo. E na hora de fazer levar informação ao morador, a orientação ela é simples, né? É tipo, separa o seco, e os dias vai passar A, B, C e D, e o resíduo comum que vai passar da coleta convencional. Então, basicamente, a informação que ele tem que levar aquele morador, consumidor primário, é dos materiais que ele tem interesse, que é os resíduos da coleta seletiva. Só que quando cai na fração de plásticos, aí não cabe ao morador saber que todo aquele saco que está lá, as embalagens de plástico, tem os 30% que não tem reciclabilidade. Ele não vai orientar o morador a falar, não compra determinada embalagem no supermercado, porque essa embalagem a gente não consegue reciclar. Ele não vai falar isso. Isso vai aparecer no processo, isso vai aparecer lá na operação. Né? Só que já chegou, a embalagem já chegou, e o que fazer? Então, acredito que tem que ter um investimento também uma orientação na parte do consumo, integrado dentro de um programa de campanha de conscientização ambiental, para que as pessoas possam tomar essa decisão e não o catador tenha que orientar essas pessoas de tomar essa decisão. Desculpa, eu estou me alongando muito, mas porque tem muitas coisas, muitas informações que eu anotei aqui, mas tem a questão também, a gente está falando muito hoje sobre a questão do ecodesign, do redesign, a gente fala de tecnologias, eu acabei de falar da tecnologia da madeira plástica, que é algo que é acessível, é um investimento de equipar máquinas brasileiras, a gente foi lá, a gente viu as máquinas, tem algumas do México, mas são máquinas brasileiras, e que dá para a gente conseguir avançar nessa questão dos flexíveis. O Bruno falou da iniciativa da Tetra Pak na questão de garantir que o longa-vida vai chegar no seu destino, na circularidade, e foi fantástico, porque de toda a cadeia da parte dos papéis que entra o longa-vida nosso, era o mais valorizado. Quando entendeu esse custo dentro dessa operação e viabilizou esse custo para conseguir que esse volume chegasse à indústria, agora está funcionando. Agora as cooperativas estão tendo interesse em tirar a caixinha de leite, a de suco, de chocolate, tudo, estão tirando, porque agora tem condições, a conta fechou nesse caso, né? Então, aderir a tecnologias, responsabilidades, tem também a questão da responsabilidade das empresas. A gente sabe que tem a questão da logística reversa, e que as pessoas não podem compensar um produto com outro. Então, poxa, se a tua embalagem não está sendo reciclada, então você tem que trabalhar alternativas, tem um departamento, né, que tem que trabalhar alternativas para que a sua embalagem seja reciclada e você não apresente um relatório que está compensando com outro plástico. Né? Então, eu acho que tem que ter também uma responsabilidade maior das empresas de conseguir entender as problemáticas dentro desse setor de resíduos e que buscar um diálogo com o setor como um todo, com as cooperativas, buscar diálogos para a gente conseguir resolver isso, porque tem como resolver. Não tem como fazer de conta que não existe, que o problema não acontece e que a gente só quem está pagando essa conta, na verdade, é o meio ambiente, as cooperativas que têm espaço civil e os catadores que trabalham de graça, porque todo esse processo de chegar a identificar uma determinada embalagem que não tem reciclabilidade ou não é reciclável na cooperativa, ela já, até identificar, várias pessoas já trabalharam com ela, e é um serviço que não foi pago. Tem a outra questão, que é trabalhar a circularidade, né, que é a questão das responsabilidades das empresas, que é trabalhar com mais seriedade essa questão da responsabilidade com a lógica reversa e com a circularidade dessa embalagem. Quando você implanta qualquer modelo de circularidade com determinado produto, seja ele problemático ou não, você acaba que você também ajuda a contribuir com o fluxo dessa embalagem. Né? Então, está muito integrado essa questão da circularidade com as responsabilidades da logística reversa. E esses investimentos em modelos de circularidade, eu tenho aqui algumas experiências que eu posso contribuir depois, que várias empresas fazem. Por exemplo, a gente tem a embalagem, que isso é um fator legal, Bruno, tem embalagem que ela é reciclável, mas ela não é competitiva dentro de uma carga de venda. E aí essa embalagem, por questão de coloração. A gente sabe que o material incolor é um material nobre, a PET incolor, o plástico filme incolor, né, a mangaba, que a gente chama de que é mangaba, mas é o PAD branco, tem um preço melhor. Então, a empresa entendeu isso, que a cooperativa, para fazer uma carga de PET para a indústria exige que ela coloque apenas 20% dessa embalagem de outra coloração, ela foi lá e colocou redesenhou a embalagem e colocou essa embalagem de cor incolor, tirou da cor verde para incolor. Ela tomou uma iniciativa que melhorou a renda dos catadores, porque eu não sou mais obrigada a fazer uma carga apenas para ganhar 60%,
né, 80% e perder 20% ou ganhar pouco em 20%. Agora eu vou ganhar 100% na carga. Então, são iniciativas que fazem sentido na hora da operação. E é isso, campanhas educativas, como eu já falei, e o principal é a regulação. Então, a legislação que regule isso. Então, a gente está falando de vários decretos do plástico, tem decreto do vidro e tal. Então, esse decreto do plástico, eu acredito que assim que ele sair, vai ajudar muito, né, vai ser um instrumento de fiscalização, e a gente vai conseguir avançar bastante em aspecto econômico, né, em aspecto ambiental, e eu acho que também de questão de qualidade de vida, porque a gente fala de vários desafios aí de ter muitos lixões no Brasil, do volume de lixo que a gente produz, mais de 80 milhões de toneladas, do desafio que as cooperativas têm de reciclar isso, o índice de reciclagem muito baixo, mas a gente acaba que não olha para o próprio umbigo, não olha para a própria casa, para a própria empresa, o que a gente está fazendo para mudar isso. Essa responsabilidade não é só dos catadores, sabe? É de todo mundo. Então é isso. E aula, Aline. Muito obrigada, né, por explorar tanto o tópico, né? Eu acho muito importante trazer os exemplos também e já algumas mudanças, né, que o mercado caminhou para ampliar as taxas de reciclagem, para dar uma maior valorização desse material dentro da cooperativa. E aí, agora eu quero trazer um pouquinho a conversa para o Bruno, para ele, quando uma empresa quer entender a circularidade, né, dentro do seu portfólio, dentro ali da sua organização, por onde ela deve começar, né, porque é um longo caminho. A gente fala que a circularidade ela é uma jornada e muitas vezes são passos de formiguinha, né, até a gente parte de um setor, a gente, dentro da indústria principalmente, né, tem que aprovar e testar, onde as empresas podem dar o pontapé inicial mesmo. Muito obrigado e parabéns, Aline, pela sua perspectiva. Eu acho que aqui a gente vai construindo, né, um pensamento assim. Quando a gente, 20 anos atrás, ninguém falava de circularidade mesmo, né? Ninguém é uma coisa que era totalmente alheio ao nosso vocabulário, e a gente otimizou toda uma cadeia produtiva para linearidade, né? E quando a gente virou essa chave para a circularidade ser uma demanda, isso foi o quê? Talvez 5 anos atrás, né? Sei lá, 5, 10 anos atrás, que a coisa falou assim, olha, tem que ser circular. Veio aquela mentalidade de quem escolhe, né? A marca que escolhe ficou numa posição dificílima. Ela falava assim, poxa, eu tenho toda uma cadeia eficiente em algo que a maior parte das coisas, vamos dizer assim, não é circular, e tem que ser circular amanhã. E nessa transição, essa jornada, Lívia, eu acho que uma coisa importantíssima da gente entender é assim, na jornada da circularidade, a gente não pode perder materiais. Então, a gente não pode daqui a falar, poxa, hoje o flexível é um problema, e é um problema, né, para a cooperativa, como a Aline falou, é super injusto que caia na cooperativa e ela seja cobrada um dinheiro porque chegou um material que ela não consegue reciclar. Isso é um absurdo, isso é uma anomalia, né? Mas não quer dizer, não, então vamos resolver, hoje o flexível não é reciclado, vamos banir o flexível. Porque se a gente bane o flexível, ele é super eficiente, né? Assim, hoje, quando a gente olha do ponto de vista circularidade, é só um critério ambiental, tem muitos outros, e tem muitas embalagens que a mais eficiente hoje é a que ainda termina no aterro, né? Assim, o aterro ainda é uma tecnologia de transição. Então, a gente tem que tomar cuidado de não colocar arma na cabeça da marca de uma forma que seja assim, poxa, a única forma de eu continuar vendendo é eu eliminar o que não é circular hoje, porque vamos dizer o Tetra Pak, que a Aline falou, se isso tivesse acontecido com a Tetra Pak lá atrás, a gente teria perdido o Tetra Pak e não seria reciclado hoje, né? Então, o caminho que a gente tem, essa jornada não pode ser uma jornada de, se não é circular hoje, eu não posso usar. Não, peraí. Então, a gente vai abrir mão, a gente vai perder materiais nessa jornada. Também não pode ser, tá, então não vou fazer nada, né? Porque já que não vai banir, então não vou fazer nada. Não, qual que é um plano? Eu acho que o que a gente tem sim, né, que cobrar de cada material é qual que é o plano de transição crível, né? Como o cartonado asséptico fez um plano de transição, falar hoje, poxa, hoje a gente tem alternativa ao flexível mais ambientalmente eficiente, ou flexível não reciclável? Na maioria dos casos, não. Isso né? Então você fala assim, poxa, não é hoje, muitas embalagens ainda serão desenhadas e vão terminar no aterro, sim, e é o mais ambientalmente eficiente. Podemos continuar isso por 200 anos? Não. Por 10 dá, né? Por 20 dá. Então, como que é o plano de transição? A gente fala, olha,
Onde está o investimento em tecnologia básica? Porque, como a Aline falou, madeira plástica é uma alternativa, sim, mas não é ela que vai fazer o plástico flexível valer tanto como uma lata de alumínio, né? Porque ainda você tem que coletar, né? Quanto, sei lá, uma embalagem flexível é 2, 3 gramas muitas vezes. Quanto você tem que coletar para fazer 1 quilo de madeira plástica? Não vai fechar essa conta economicamente, né? Mas a tecnologia não precisa parar ali, né? A gente tem a madeira plástica, a gente tem reciclagem avançada, reciclagem cada vez mais avançada. Então, eu acho que é muito importante essa conversa da IATO com as cooperativas, falar assim, quais são as assimetrias que estão punindo uma cooperativa hoje por receber um flexível? Pois tem que ser resolvido, né? Seja legislação, seja lá o que for. Nesse processo, essa conversa não pode ser desselecione o plástico flexível, né? Ou como consumidor, porque se o consumidor começa a ouvir, eu não posso comprar um flexível porque não é reciclado hoje, a gente vai falar para ele comprar o quê? Uma alternativa que tem um impacto ambiental maior, né? Então, é assim, eu acho que nessa jornada de transição, qual é esse plano de transição que protege os catadores que estão fazendo, como ela falou, eu não vou conseguir repetir sua frase, Aline, mas está prestando um serviço, né, de separação que não está sendo remunerado. Isso não pode acontecer, né? Se você está prestando um serviço de separação, pelo menos você não pode ser cobrado por aquilo ou punido por aquilo em porcentagem, né? Então, assim, isso é uma simetria que todo mundo tem que se juntar as mãos e resolver, ao mesmo tempo que a gente protege o direito do plástico flexível não reciclado hoje de existir, né? Porque ele não tem. Então, como a Lili falou, a gente não pode criar uma métrica que tampe o sol com a peneira. Ah, não, eu estou compensando um material com outro e resolvi o problema. Não, você resolveu, né? Você até está fazendo algumas coisas, mas, então, assim, sim, temos que desenvolver a tecnologia de reciclagem do flexível, mas sim, também ele tem que continuar a existir, né? Esse é o meu... porque daqui, o que a gente tem que entregar para os nossos filhos daqui a 30 anos é uma sociedade que a gente endereçou, né, esse gap tecnológico de 100 anos desenvolvendo linearidade, desde, sei lá, a Revolução Industrial, em 200 anos, desenvolvendo a linearidade, a gente vai demorar uns 50, 100 para resolver a circularidade, né? Mas que a gente faça essa transição de uma forma justa, sem pânico, né? Porque parece, se é circular, tem que ser circular amanhã. Cara, não vai ser circular amanhã, né? A gente não vai resolver 200 anos de desenvolvimento em 10 anos, ou em 20, ou em 30. Né? A gente não pode ser, vamos abrir mão de tudo que é linear hoje. Isso é um tiro no pé. Né? Mas como a gente faz essa transição de uma forma integrada, justa, entendendo que o que a Aline fornece é um serviço, né? É um serviço de separação, como que esse serviço é remunerado, como que cria metas de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, para hoje é assim, plástico flexível, alumínio, né? Hoje é mais barato fazer uma lata de alumínio usando matéria-prima reciclada do que não. Porque, inerentemente, assim, o plástico a gente sabe que não, é muito mais caro fazer um plástico flexível de reciclado pós-consumo, né, colorido e tudo, do que fazer de petróleo virgem. Como que a tecnologia vai mudar isso? Quais são os incentivos para isso, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente pegar. Parece, às vezes, que o plástico flexível, e não estou falando de você, tá, Lili? Estou falando como a gente coloca, né? Seu plástico flexível é inimigo porque ele chega lá e não recicla. Ele chega lá e não recicla simplesmente porque não foi desenvolvido assim. Como que a gente faz isso não pesar para a Aline? Como a gente faz isso não pesar, até do ponto de vista do consumidor? Porque o consumidor não tem como avaliar, essa embalagem, qual que é a melhor embalagem? É que recicla ou que não recicla? Ele não tem elemento para isso. Né? Como que a gente, indústria, cria esses movimentos? E, lógico, não é para impunidade. Não precisa reciclar, não. Cadê esse plano de transição robusto? Né? É um plano de transição de 5, de 10, de 20, de 50 anos, até capaz. Quem conseguiu fazer, você acha que é ali, uns 20 anos, talvez? Isso é uns 15, 20, uns 10, 15 anos, o campeonato asséptico. Mas é isso, né? Como que a gente consegue ter esse plano de transição crível sem unir, de novo, a próxima geração de não contar com material que a gente não conseguiu resolver e como acertar essas assimetrias. Eu, por exemplo, não conhecia essa
essa punição que a Aline falou, de, olha, se eu não bater 29%, cai o meu rendimento. Isso é o tipo de coisa que, poxa, essa troca de comunicação de o que motiva cada cooperativa e como a gente resolve isso tem que ser emergencial. Eu concordo plenamente, só fazendo acho que o último parênteses do flexível, né, existe reciclagem para esse material, né, nós estamos desenvolvendo essas cadeias há 10 anos, né, existe, o que falta são aplicações de grande escala, né, isso vai muito para madeira, a gente tem as chapas ecológicas, a gente tem até resinas, mas como é que escoa isso e a gente consegue dar vazão ao volume do que entra, né, no mercado. Então, acho que é uma jornada é um plano mesmo de transição, e acho que a gente começa entendendo o problema, né, então acho que indo na cooperativa, olhando o rejeito, a embalagem da minha marca tá lá, eu acho que é um primeiro passo para a gente também entender a circularidade, né, a gente ter noção depois que a gente coloca a embalagem no mercado, o que isso acontece. Eu acho que é um grande primeiro passo. E aí, o que eu também queria trazer aqui para discussão, vocês trouxeram já tanto da embalagem longa-vida, né, quanto algumas transições de coloração, né, da garrafa, provavelmente garrafa, acho que foi a PET, né, que a Aline trouxe, e eu queria ver se vocês têm mais cases de sucesso, que vocês observaram até nos últimos tempos, de trocar alguns fatores da embalagem, ou trazer uma comunicação também na embalagem que facilite esse processo, tanto na esteira, Aline, ou mesmo na indústria. Então, eu queria que vocês trouxessem mais cases, assim, que possam me inspirar. Eu falei da garrafa PET, mas tem também, falei da madeira, né, não que seja única, ou, né, também que seja 100% viável, da questão do flexível ir para a produção de madeiras. Mas é porque, tipo, lá em Bogotá, tem um fator que também que eles, estrategicamente, eles aplicaram, que foi predominante para que eles conseguissem o êxito de conseguir o insumo necessário para a produção dos equipamentos que eles tinham demanda. Então, eles implantaram um sistema de coleta única para os flexíveis, que se chamam lá botelhas, né? As pessoas, no processo de educação ambiental, porta a porta lá, os moradores recebem uma garrafa, ou eles mesmos já utilizam uma garrafa que eles têm, e eles explicam para esse morador como inserir os flexíveis nessa embalagem, porque ela não vem solta, né, dentro da coleta, então ela não se perde no processo, porque eles conseguem o volume que eles precisam. Então tem esse fator lá que eu achei muito interessante, que talvez seja algo que a gente pode implantar como piloto, para tentar entender que volume nós estamos falando, né? E as iniciativas de comercialização que tem para os flexíveis, realmente existe, a gente ficou até animado, não, vamos tirar agora, vamos vender e tal, mas é isso, tem um fator logístico, tem um fator tributário embutido, e que a gente precisa também superar isso. A gente tem uma parceria, a Centicop tem uma parceria com uma empresa, né, eu não sei se pode falar nomes, mas a gente tem uma parceria com uma empresa que ela viu a problemática das cooperativas recebendo as embalagens de cosméticos, né, em volume muito alto, inclusive, e aí ela desenvolveu, né, junto às cooperativas, um desenho de como garantir que aquela embalagem que a cooperativa estava recebendo, seja por dentro de um sistema de logística que ela mesma desenhou, ou seja pela coleta, outras fontes de coleta, da cooperativa, das empresas ou da prefeitura, ela desenhou o retorno dessa embalagem para ela mesma. E aí ela se responsabilizava. Né? Então, não foi necessariamente alterar a composição ali da produção daquela embalagem, mas ela se responsabilizou por pegar essa embalagem e ela se responsabilizar por destinar essa embalagem. Então, além de outras ações que ela faz, ela recupera os plásticos dos oceanos e utilizou para a produção, né, de tampas da sua linha de perfumaria. Então, isso também é uma questão que a gente catador fica muito feliz, porque, querendo ou não, a gente sabe a problemática, né, dos plásticos nos oceanos. Essa questão que o Bruno trouxe também, na questão do banimento, é algo que realmente tem que ter uma transição, tem que ter uma preparação. A gente fala muito na educação ambiental como um lixo zero, né, que a gente fala de mudança de comportamento, Olivia, e a gente fala, precisa de pelo menos 4 gerações para poder as pessoas começarem a ter mudança no comportamento, no hábito, para você conseguir pegar
né, praticar aquilo que você está sendo orientado. Então, acredito que não seja diferente para qualquer outro processo. Leva um tempo realmente, mas a gente precisa começar. A gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para simplesmente só deixar passar, precisa fazer alguma coisa, né? Agora vocês estão me ouvindo, eu sou a terceira geração, mas a Ariela, que é minha única filha mulher, ela daqui a pouco, Deus lá sabe, ela pode ser catadora também, vai estar vivendo problemas semelhantes ou até piores, então a gente tem que pensar assim no futuro, e o futuro não é um futuro distante, é um futuro que amanhã é o futuro. Todo dia que não chegou ainda é um futuro, né? Então, é isso, eu tenho essa iniciativa, vou falar da Natura, tem a iniciativa da Natura, que eu gosto muito, outra iniciativa, uma ação massa, muito legal e rentável, inclusive, para as cooperativas, é a Natura ter feito um arranjo produtivo de retorno financeiro para os catadores em cima das cargas que as cooperativas encaminham para a indústria. Ela fez um arranjo com a indústria, envolvendo a cooperativa e a própria marca. Então, as cooperativas têm uma bonificação através do volume de embalagens que encaminham para essa indústria. Cara, são modelos como esse que talvez você não consiga mexer agora na embalagem, mas você consegue mexer no processo para que seja menos danoso, onerativo para os catadores, sabe? Eu concordo plenamente, Aline. Eu acho que você trouxe uma parte importante que é isso. Uma coisa... até o que você falou, Olivia, de tecnologia, né, uma visão que eu colocar, acho que eu nunca falei isso publicamente, assim, é um pouco diferente, mas você pegar hoje, né, a gente pega muito, voltando no plástico flexível, né, ou essas embalagens mais difíceis de reciclar, a gente tem ali todo o investimento, tem aquele material que é difícil você fazer algo econômico com ele, né, seja uma madeira plástica, tal, a gente sabe que a conta é difícil de fechar a conta. Uma coisa que é uma possível proposta é você, assim, olha, tem todo esse plástico flexível que não tem o que fazer hoje. Sim, eu acho que quem colocou esse plástico no mercado tem a obrigação de pegar ele da cooperativa, né, comprar esse plástico, não necessariamente para reciclar, porque a gente imagina reciclar hoje, né, porque a reciclagem parece que tem que ser hoje, mas se vamos dizer que a gente compre, que a gente pega esse plástico flexível que a gente está produzindo hoje por 20 anos e aterre, separado, tá? Porque a gente vai fazendo um grande buraco de plástico flexível. 10, 20, 30 anos. Vai chegar uma hora que você tem uma quantidade tão grande que você tem um poço de petróleo novo, né? Ali agora vale a pena você colocar uma planta de reciclagem avançada que você vai conseguir, você começa a competir, né? Hoje o petróleo está armazenado debaixo da terra e vale a pena a gente colocar refino, planta. Que a gente pega esse material, que a gente, hoje, né, a gente ganhou dinheiro para vender esse material hoje. Que a gente pague o dinheiro de pegar esse material da cooperativa e separar, né? Não necessariamente a gente precisa processar ele hoje, mas o acúmulo, se a gente consegue ter, até teve uma época lá atrás, numa empresa que eu trabalhei, eu falei, pô, a gente devia comprar aterro, né? Porque se você se você está no negócio de pegar esse material separado da cooperativa, vai acumulando esse material de forma separada, você vai ter toda a riqueza da humanidade ali, né, acumulada. Porque se você acumula 1 ano, é pouco, não dá para fazer nada, 2, mas se você acumula, imagina, de todo o plástico flexível que você já viu passar, né, que não teve valor, e que foi pro lixo tudo misturado, imagina se alguém tivesse acumulado isso, né, que nem você falou, por 2 gerações acumulado. Agora você tem uma montanha tão grande em um lugar que agora aquilo vale muito dinheiro. Né, agora aquilo vale ouro. O pessoal lá atrás da Plastivida falava, 1 quilo de plástico tem energia equivalente a 1 quilo de diesel. Né? A gente não joga diesel no aterro, porque a gente não é maluco. Mas a gente vai jogando o plástico tudo separadinho. Você imagina se a gente tivesse juntado os últimos 20 anos de flexível. Né? Parece meio loucura a gente falar, não, vamos juntar. Não, mas imagina se a gente tivesse juntado os últimos 20 anos de flexível em um lugar. Uma pilha, né, com milhões de toneladas. Poxa, ali sim alguém colocaria uma planta de reciclagem avançada e ia tirar uma molécula super nobre dali. Porque agora você tem massa crítica. Então, eu acho que uma parte, quando a gente fala nessa tecnologia de transição, aí para a Lívia, né, principalmente, é reconhecer que hoje a gente não tem tecnologia para fazer jus àquela molécula. Né? A gente pega uma molécula super nobre que está ali e o que a gente vai fazer? O melhor é uma madeira plástica? Quanto que a gente precisa de madeira plástica? Né? Tem limite, lógico, que se vamos fazer e tal, mas, poxa, vamos estruturar uma cadeia para juntar isso.
para juntar, para juntar, para juntar, e depois isso aqui é a riqueza da humanidade. Né? Você tem o plástico flexível, um monte de outros materiais que talvez passem na mão da Aline e não... o problema é que a gente vai aterrando isso tudo misturado, complicou, realmente a gente complicou a possibilidade de fazer a mineração disso, né? Mas eu acho que quando a gente fala, a Aline falou de um monte de casos que pequenos ajustes de processo tornaram ele viável como cor, né? Outro caso que a Aline falou, olha, de repente eu não sei para quem vender, mas a empresa vem aqui e pega. Esse seria o lindo, né? Eu acho que cobrar reciclagem hoje é uma cobrança contraprodutiva. Cobrar responsabilização hoje é importante. Falar, você colocou esse negócio no mercado, então você pega, né? Hoje eu não tenho o que fazer. Tá bom, então guarda, né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando, porque, de novo, queria eu, pessoalmente, meu CNPJ, meu CPF, eu queria ser dono dos últimos 50 anos de plástico flexível do Brasil. Eu queria ser o dono desse negócio. Né? Se eu tivesse uma pilha enorme disso aqui, eu ia conseguir monetizar. Mas vindo tudo separadinho, é muito difícil. Então, acho importante, Lívia, nessa parte do plano de transição, né, a gente não ficar com essa coisa de não, o que eu faço hoje com isso aqui? Porque, de novo, tem coisa que não dá para fazer. O que a Aline falou de se responsabilizar hoje, tira isso da minha mão, porque foi o que você colocou no mercado, concordo plenamente. E eu também concordo muito com essa parte de não compensar com outro material, que a Aline falou, porque isso, para mim, é um pouco... né, parece que você resolveu, mas não, aquele material ainda está indo para o aterro, ninguém está tocando nada naquilo. Então, eu acho que a gente olhar para os cooperados, né, para os catadores, como, olha, o que você tem em mercado hoje? Parabéns, venda. Né? O que você não tem em mercado hoje? Como eu tiro isso da sua mão de forma justa e como eu me responsabilizo por isso ao longo do tempo. Né? Posso usar um aterro de transição? Posso. Né? Eu vou juntar isso aqui e vou usar como uma tecnologia, daqui a 30 anos eu reciclo. Tudo bem. O que eu acho que não é tudo bem é simplesmente ir para o aterro de forma misturada e perdemos o jogo. Né? Cada vez que a Aline vê passar um flexível ou qualquer coisa que ela não pega ali na esteira, né, que vai do rejeito e vai para o aterro, meio que ali a gente perdeu o jogo. Por que não deixa aquilo separado? Né? Não precisa ter tecnologia hoje para a gente resolver. Não sei se faz algum sentido isso, mas para mim, na minha cabeça faz. Então, eu não... E acho que você trouxe um fator muito interessante, tanto da responsabilidade compartilhada como o elo todo da circularidade, mas aqui nesse webinar a gente tem diferentes profissionais também que lidam com toda essa frente ali nas indústrias ou em outros programas, né, de logística reversa, e geralmente uma embalagem ela depende de várias outras, né? Então tem P&D, tem marketing, tem compras. E até trazendo um pouquinho da sua experiência, Bruno, como que essas áreas elas se entrelaçam, se unem para dar mesmo todo esse pontapé inicial? Porque uma ali tem influência na outra, né? Como é que você vê essa interação das áreas que nós vemos que é super importante? Eu vejo, assim, sustentabilidade, ele não é o assunto, não é um assunto naturalmente motivador, né? Quando a gente fala em empresa, eu sou independente, eu não tenho nenhuma empresa, nada, mas normalmente a empresa quer vender, quer ganhar mercado. Se você olha as metas de todas as empresas, é vender mais ano que vem, é vender mais ano que vem, né? Não é, eu quero ser, é vender mais ano que vem, isso é o que importa, né? É bater a meta. E de forma legal, né? Então, que leis eu tenho que atingir, né? Então, eu vejo muito reciclabilidade nas empresas, visto de uma forma, como que eu reduzo o meu risco legal, né? Então, seja com regras atuais ou com regras futuras, e isso porque eu não vejo o consumidor demandando isso. Por mais que a gente fale, o consumidor se importa, eu acho que o consumidor se importa cada vez menos com reciclagem. Pedi para falar na escola das minhas enteadas, turminha ali de 10 a 16 anos, e se você pergunta para eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para reciclagem, eles não estão... se o consumidor não está nem aí para isso, né, é difícil a empresa tá aí para isso, porque muitas vezes, se ela está aí para isso, ela perde mercado para alguém que não está. Né? Então, não é questão a gente, até uma frase aqui que uma pessoa na Abre falou, o governo fala, tem o Zé Gotinha, vacinação, tal, cadê o programa que fala para o consumidor, você tem que reciclar?
né? A gente não tem se não tem a Aline com essa turma de vai lá, conscientiza, é uma vergonha. A gente não tem o consumidor, ele não tem uma obrigação de reciclar. Muitas vezes o consumidor não sabe que do outro lado da sacola tem um ser humano, né? Ele acha que ele colocou na sacola e dane-se, né? Então eu acho que a empresa, hoje, ela não tem, e a gente vê agora um monte de, né, quando vem uma época de crise, todos esses projetos de reciclagem e tal estão cortados, porque não é realmente o, o que move a empresa, né? Eu acho que quando passa a ser uma coisa legal, fala, não, olha, agora tem que mudar. E é o que você falou, nossa, todas as áreas se integram, faz tal, porque é para continuar existindo. Então, eu não consigo te contar uma história romântica assim, para me falar, não, porque a empresa se importa. A empresa segue o consumidor quer, nós consumidores não estamos nem aí para reciclagem, não estamos. Na nossa bolha, a gente acha que a gente está, né, porque a gente fala com gente que está, mas a gente, de fato, não está. Eu não sei, até sou super curioso para ver da Aline a sua perspectiva do que você acha, Aline, do consumidor, mas a minha impressão é assim, o consumidor não está nem aí, e para a empresa é quase impossível fazer uma mudança se ele vai ser punido no mercado porque ele vai perder mercado por fazer essas coisas, a menos que seja por previsão em lei. Mas a minha perspectiva é essa, assim, nas empresas é uma questão de compliance, né, legal, e por mais que a empresa fale, né, por mais que a empresa fale, às vezes ela está tirando um risco futuro, e a empresa não está errada, porque realmente, como sociedade, a gente não conseguiu colocar isso como uma prioridade, né? A gente não está nem aí. Não sei, Aline, se você vê diferente o apetite do consumidor por reciclar ao longo das 3 décadas que você viu aí, das 3 gerações. Posso contribuir? Claro. Então, a provocação ela é bem muito parecida com a sua, viu? Como catador, assim, a gente sabe que há uma omissão. Só que a gente também recebe uns feedbacks, né, de quem a gente está abordando ali na residência, pedindo para separar, para entregar. As pessoas falam, mas eu vou separar, tudo bonitinho, tem uns até que lavam, né, higienizam para poder evitar, né, vetores na cooperativa, até pensando também na nossa própria saúde. Só que aí passa o caminhão, eles falam assim, passa o caminhão aqui, mistura tudo e leva embora. Então, misturou do vizinho que não separou. Então, assim, tem muita angústia ainda de alguma parte, uma parcela da população, de querer participar da melhoria disso, participar disso, e saber que o processo que vai ser, a operação disso vai estar de uma forma que não vai ser, não vai agradar a ele, não vai condizer com todo o sacrifício, toda a ação dela ali, para garantir a preservação daquela embalagem para os catadores. Então, tem isso, então por isso que a gente, o movimento tem mais de 2 décadas aí lutando para que a coleta seletiva seja feita por cooperativas de catadores, por cooperativas e associações de catadores. Por quê? Porque a gente tem a gente se preocupa, na verdade, não é só com o contrato. O contrato é para viabilizar a operação. Né? Na verdade, a gente está se preocupando com o resíduo. Então, a gente quer que aquele resíduo seja um resíduo bom, de qualidade, para chegar na cooperativa e seguir o seu fluxo, né, de chegar até a indústria. Só que quando outras empresas fazem esse serviço, a preocupação delas é com o contrato. Eu só tenho que fazer aquela rota, pronto, não importa se o resíduo está bom, está ruim, está misturado, e leva embora e joga na cooperativa, que é o fator hoje que a gente tem aqui em Brasília. Nós temos a cooperativa, nosso complexo, recebe, como eu falei, 40% do resíduo, 43% de tudo que a gente recebe de 1.500 toneladas, a gente não consegue aproveitar. Porque está contaminado, está misturado, tem animais mortos, tem resíduo hospitalar, tem tudo. E o reciclável a gente fica garimpando. Então, tem uma insatisfação da população, sim, com relação à operação disso, mas quando é com cooperativa, o retorno é outro. As nossas cooperativas aqui, a gente tem mais de 20 contratos com cooperativas de catadores fazendo coleta seletiva no Distrito Federal. E o retorno que a gente tem de aproveitamento é de 87% a 97% de qualidade de tudo que coleta, ou seja, praticamente quase nada de rejeito. E eu te garanto que o rejeito que veio desses 13% ou 3%, é o rejeito que a gente está falando aqui. É o rejeito plástico que ela não consegue escoar, porque não é comida, né? E não é animais mortos. Então, eu vejo que a gente precisa avançar na questão
da educação ambiental, campanha. Gente, se a gente assiste todo dia alguma coisa, te levando informação, aquilo de alguma forma entra na mente das pessoas, né? O evoluir não está só na gente, avisa ali uma vez, sem ser de forma contínua e acabou. Não, você já sabe, tem um site, vai lá, procura. Até a gente acorda, a gente tem tanta coisa para fazer durante o dia, preocupação com o filho para levar para a escola, o trabalho, não sei o quê, sabe, tanta coisa. Como é que a gente vai se preocupar com resíduo? Resíduo é a última coisa que a gente vai se preocupar. Na verdade, a gente só vai se preocupar com resíduo quando ele estiver nos incomodando dentro de casa. Aí a gente vai se preocupar. A gente vai se preocupar com resíduo quando o trabalhador do coletor da empresa, o gari, não passar na porta para coletar. Aí a gente vai se preocupar, né? Então, eu acredito que, na verdade, tem que ser ações integradas, onde a educação ambiental, um processo de campanha contínua e em massa, né, liderada não só pelo governo, mas liderada também pelas empresas, né, a gente consiga trabalhar uma mudança do comportamento, uma mudança, uma adesão ali, e não pode ser obrigatória no início, porque se você não oferece bons serviços, você não tem como obrigar. Se você está oferecendo um serviço que não é compatível com o que você está querendo ter resultado, você não tem como obrigar. A questão da punição para quem separa ou não separa, que é o modelo europeu, né, de multas e tal, isso aqui no Brasil está longe porque a gente precisa primeiro corrigir o sistema de coleta. O sistema de coleta, ele é falho. A gente não tem que implantar o sistema de coleta só pensando em varrer o lixo e jogar para debaixo do tapete, que são os aterros. Aterro, para mim, é jogar o lixo para debaixo do tapete. A gente tem que falar em tratamento de resíduo e não em logística de resíduo. Tudo está com resíduo. Então, enquanto a gente não corrigir esse sistema de coleta, a gente não vai conseguir chegar em quem está gerando, em quem está ali, que é o consumidor primário, que é o morador. Mas eu acredito nas pessoas. E eu sei que as pessoas, um dia, elas vão entender que todas as emergências, todos os impactos, as respostas climáticas que a gente está recebendo, de calor, de desabamento, sei lá, de tudo, todas as respostas climáticas que a gente está recebendo, que a gente acha que só acontece com o país vizinho, vai ser as pessoas vão entender que é uma resposta em cima dos nossos próprios atos e que a gente precisa tomar atitude também com relação a isso. Perfeito, muito obrigada, Aline. Eu vou abrir para perguntas agora, para a gente deixar os 15 minutos finais para as perguntas, tá? Então, de antemão, já agradecer todas as contribuições de vocês, é um grande prazer ter vocês conosco. E aí, até muito voltada para essa parte do consumidor, Aline, a gente tem até uma primeira pergunta aqui do Márcio Varela, tanto a Aline quanto o Bruno, para vocês discutirem, como vocês acham que podemos mudar o comportamento dos consumidores? Para onde vocês iriam? Primeiro passo, assim, um caminho. Além de tudo que vocês já citaram, né, claro. Olha, eu acho, eu já vi alguns modelos, né, de questão de retorno, de incentivo, eu acho que a gente precisa fazer isso que eu acabei de falar, corrigir o sistema de coleta, conseguir convencer no processo de educativo, convencer a pessoa que ela faz parte desse processo, que ela é parte disso, e também gerar incentivos, porque muitas empresas têm incentivos. Por que quem está lá em casa também, para poder colocar isso dentro da listinha de tarefas diária, ela também não possa ter incentivo. Então, hoje tem várias iniciativas, inclusive. Tem Vale Luz, tem cashbacks, tem um monte de coisa. Mas eu acho que tem que ter um incentivo corrigir o sistema e criar um incentivo para que aquela pessoa participe. E aí eu acho que, em caso, né, a pessoa ali realmente, poxa, tem toda uma estrutura de apoio, de interação, faça com que essa pessoa interaja com aquele sistema e as pessoas não, mesmo assim ainda
a gente não consiga evoluir nisso, eu acho que aí realmente tem que passar por um processo mais, tipo, que você consiga realmente cobrar isso, se envolver mais, né? Como o Bruno falou, as empresas têm essa obrigação e tal, apesar que, né, a gente sabe que às vezes um exemplo A internet dela caiu. geradores. Aline, tá cortando pra gente. Documentação, Acho que sua internet tá ruim. o plano de gerenciamento sequer fala que o É, para onde aqui a gente conseguiu te ouvir. ela está indo e qual outro tipo de tratamento o resíduo dela está tendo. Então, não é só assim. É que pena que cortou, mas eu acho que a gente conseguiu entender, né, da parte da Aline, dos incentivos, e eu acho assim, o que a Aline falou de ela acredita nas pessoas, eu acredito um pouco menos, né, do ponto de vista de proatividade, eu acho que muito pouco se faz para aumentar a gente ouve, né, que tem um baixo engajamento ainda das pessoas com a coleta seletiva, né, que a gente poderia aumentar muito o volume de material que vai para a coleta seletiva, que inclui materiais, e lógico que quando aumentar o volume vai incluir aumentar coisa que tem valor para a cooperativa e que não, mas a gente tem que engajar esse consumidor com ferramentas, eu acho, de realmente de responsabilização do consumidor, né? Quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, hoje o consumidor faça o que ele quiser, como a Aline falou, alguém vai tirar o saco de lixo da rua dele, né? E eu não sei qual é a solução para isso, mas eu acho que a gente não pode continuar não falando disso, né? A gente ouve tantas empresas fazendo, investindo, tentando, mas cadê a responsabilização do consumidor para colocar o seu material de forma correta, né? Eu acho assim, a gente não tem, por exemplo, não precisa fazer 100%, mas não tem nenhuma auditoria do que está saindo, né? Não tem, são muito esparsos os programas, e se a gente for depender olha, cada empresa fazer o seu, cada município fazer o seu, a coisa não anda, né? Então, acho que a gente tem que levantar uma voz de crítica, né? Do mesmo jeito que a indústria é criticada por não ser 100% reciclável, a gente tem que criticar a sociedade por não ter o engajamento do consumidor, né? Essa crítica, ela precisa emergir para a gente começar a ter, a gente não pode ser um passivo nisso, né? Ou, não, o consumidor está tentando, a gente tem que criticar também, né? O sistema, o governo não está fazendo a parte dele de falar para o consumidor, olha, separe, coloque de forma correta, né? Isso aqui é importante. Então, eu vejo com conversas que eu já tive aqui por São Paulo, que é onde eu conheço um pouco mais, a gente podia duplicar o volume para coleta seletiva se a gente se engajasse, né? E a gente simplesmente não fala em fazer isso, né? Então, acho que é importantíssimo a gente trazer essa voz como indústria, né, e cooperativas também, junto todo mundo, falar, o governo, cadê o esforço de engajar o consumidor? Não precisa cobrar, não precisa punir, não precisa ser uma coisa assim, mas cadê? Né? Cadê o Zé Gotinha do, do coloque o seu reciclado? Perfeito. Muito obrigada, Bruno. Acho que não sei se a Aline... Aline, você nos ouve? Sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu acho que se você desligar a câmera, melhora um pouquinho.
Que aí tende a cortar menos, ou fala alguma coisa para a gente fazer o teste. Que aí eu tenho uma última pergunta antes da gente fazer o encerramento. A minha internet está muito ruim, caiu do nada. E aí, estão conseguindo me ouvir? Agora melhorou um pouquinho. Sim, Que bom. sim. Você nos ouve? Sim, e eu consegui concluir minha fala. Perfeito. Acho que a última pergunta, até direcionando um pouquinho para você que está mais à frente das pautas, né, com o governo, da Helena, que como que você vê trabalhos similares até o da Iató mesmo, de olhar muito para o rejeito, encontrar uma solução, né, uma cadeia para esses resíduos de difícil reciclagem no Brasil. Como que você vê que estão até olhando para isso em espaço de decisão do governo, sabe? Municípios, consórcios. Acho que você está muito à frente dessa pauta dentro do governo, né? E como que você vê que se está avançando com as discussões mais recentes, muito para olhar para essas questões. Todas as intervenções, né, e contribuições que nos espaços de diálogo que o Movimento Nacional de Catadores e Catadoras tem tido no âmbito do governo federal foram propositivos no sentido de buscar o engajamento, né, o diálogo junto às esferas municipais, estaduais, para que é lá onde acontece de fato a operação, né, a gente trabalha aqui mais acima, tentando buscar uma regulamentação, uma regulação, decretos e tal, ações, mas, na verdade, a operação está lá nos municípios, então tem que ter uma ação, a gente sempre falou disso, né, de ter uma ação maior junto aos municípios, mas a gente acredita, né, que todo o trabalho que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo e a própria Secretaria-Geral no âmbito do CISC estão sendo positivas no sentido de estar escutando os catadores e de estar buscando, né, criar instrumentos legais para que os próprios municípios tenham essa legislação para realizar isso na ponta, né, para que isso mude lá para os catadores. Porque hoje, se nas grandes capitais já tem essa dificuldade de conseguir entender, né, ali uma disputa, de você conseguir entender que a prioridade de contratação de uma cooperativa ela é a prioridade diante da política 11445, já tem um entendimento jurídico, muitas das vezes, equivocado de que, não, na verdade, não é assim, que tem a questão do serviço essencial e não nos colocam como um prestador de serviço essencial. Imagine nos municípios menores. Imagine lá onde há todo um discurso de que não tem orçamento, que a cooperativa não tem documentação, que não tem estrutura, que não sei o quê, sendo que a própria política nacional, ela fala de toda essa responsabilidade do poder público com esses grupos de catadores. Mas eu vejo que o governo está muito empenhado nessa questão de buscar respaldar, garantir esse trabalho dos catadores por meio da gestão de resíduos, né? Todos esses anos a gente tem dialogado muito sobre isso. Acontece que a gente observa o feedback que a gente tem das cooperativas nos estados é que pouco se faz quando se coloca, né, a discussão para contratar uma cooperativa no município A, B, C ou D, por conta justamente dessa questão de que o que se fala, o que se discute hoje, é muito a questão das PPPs. Não, vamos fechar aqui um consórcio, vamos colocar ali, vamos contratar esse consórcio, e ignora aquele grupo, trabalho executado pelo aquele grupo de catadores, ou pelos grupos jurídicos ali existentes. Então, tem esse desafio de conseguir descer para baixo o que a gente articula em cima, sabe? Muito obrigada. Mais uma vez, Bruno, Aline, né? Nós chegamos agora oficialmente no final do nosso webinar. Eu acho que um grande desfecho para a nossa conversa de hoje, né, é o poder da ação. Nós precisamos iniciar, nós precisamos entender o problema, pegar o problema, discutir o problema, e acho que o fechamento mesmo, gostei muito do que o Bruno trouxe, não é uma agenda para agora, é uma agenda que se inicia agora e ela tem os desdobramentos muito no futuro. Então, acho que foi muito bom ter vocês conosco, dando ambas visões complementares, né, em muitos dos tópicos, e agradeço imensamente em nome de toda a Iató pela participação de vocês. Pessoal, a gente vai rodar uma pesquisa de satisfação também, para saber se o pessoal do chat gostou,
sugestões para próximos webinars. Estamos gostando bastante de fazer essas rodadas com todo mundo. E mais uma vez, obrigada, Bruno e Aline, foi um enorme prazer. Obrigado, parabéns. Prazer, Aline. Obrigado. Parabéns. Continue com essa promoção desses diálogos, trazendo essas dificuldades e envolvendo as instituições. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos continuar sim. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia para vocês.